Olá, investidor. Vou apresentar aqui agora o desempenho dos fundos da Quinea, uma das mais consolidadas gestoras do mercado aí de fundos imobiliários. Portanto, vou trazer aqui 10 fundos imobiliários da Quinea. Você vai analisar o desempenho histórico. Você comprei aqui, simulando aqui uma cota de cada, né? Então, aqui já desde o início, ali em 2012, né, o fundo mais primeiro, né, da Quinea. Então, vamos entender aqui o desempenho dessa gestora. Quero te apresentar uma proposta fundamental que pode te ajudar aí a melhorar a sua saúde financeira. Eu faço mentoria para novos investidores, então posso te auxiliar aí. Se você não sabe nada de investimentos, eu posso te orientar a escolher aí os melhores tipos de investimentos, sobretudo diversificando, para assim aumentar ainda mais a rentabilidade e também a segurança, construindo a sua reserva de emergência, aumentar o seu patrimônio também aí em renda variável. Conte comigo, vou deixar o link do grupo do WhatsApp logo abaixo e também nos comentários, e aí você pode fazer contato. Eu estarei te acompanhando aí nos seus investimentos até que você monte a sua carteira ideal, muito bem diversificada, e assim aguardar com tranquilidade bons retornos, inclusive recebendo renda passiva todo mês na sua conta. Inclusive, tem outros vídeos aí que eu já fiz sobre outras gestoras também, da Vinci, né? Fundos da Vinci administrados aí pela BRL Trust, também considerado um dos melhores administradores, e o desempenho também deixa um pouco a desejar. E hoje, trazendo aqui, repare que nesse período todo, o mais antigo aqui desde 2012 até o atual, o investidor teria somente 1,4% de ganho se tivesse investido desde o IPO. Se tivesse investido na data do IPO, em cada um dos 10 fundos imobiliários, teria ganho somente 1,4%. Aqui não está considerando o dividendo. Quando considera o dividendo, aí teria sido um pouco mais. Eu vou apresentar aqui também para vocês daqui a pouco quanto que foram os dividendos. Então repare que aqui considerando um período maior, veja aqui, nesse aqui entrou desde 2015, né? Mas com o preço de cotação do IPO desde o mais antigo, aqui quando foram é, a, aqui, né, colocando mais fundos no mercado, então por isso que vai aumentando aqui. E se percebe que o desempenho agora está positivo, né? Mas, inclusive, beirou negativo aqui quando comparado todos os 10. Vamos voltar aqui agora. Então, os 10 fundos da Quinea, os principais aqui da Quinea, tem alguns outros que são para investidores qualificados, por isso que não está aqui. Aqui o que interessa é para todos. Então, tem acho que dois ou três de investidores qualificados, tem alguns outros que não são diretamente aí, ligados, né, à B3, então, outros tipos de multimercado, então isso não interessa. Aqui somente fundos imobiliários mesmo, inclusive incluindo o Fiagro. Então vamos entender aqui o desempenho. Vou ajustar aqui a coluna, tirar a rentabilidade. Pronto. Dos 10, repare que todos começam aqui, na verdade, com a letra K. Então, referência aí a Quinea, que é uma das grandes gestoras de fundos imobiliários. Vamos entender aqui os setores, primeiramente. Nós temos um Fiagro, que é o KNCA 11, está com 2% positivo, né? Desde o IPO. Então, todos esses aqui são desde o IPO, desempenho desde o IPO, 2,4%, um pouco negociado ali um PVP mais alto. Tem o fundo de infraestrutura, o CADIF 11, também com 2% de valorização. Agora nós temos um híbrido também misto, um fundo misto, papel, tijolo, com queda de 7,5%. O melhorzinho é o KNRI. KNRI tem aqui desempenho de 48%, né, desde o IPO. É também um dos mais antigos, me parece que é esse o primeiro da Kinea. Então, o melhorzinho é esse. Depois nós vemos aqui o Core de lajes corporativas, é um dos mais recentes também lançados aí pela Kinea. Então,
ainda 0 a 0. KNSC 11 de papel, também com 5% negativo. Kenip, também muito conhecido de papel, desde o IPO já caiu 14%. Então, basicamente aqui vai depender o tanto de dividendo que recebeu, mas tem que deduzir esses 14% já de perdas. Então, é um fundo que não paga ali 1% ao mês, porque você teria que deduzir o 14% de patrimônio que você perdeu. Mais um de papel, KNCR11, acho que um dos mais consolidados aí também da Kinea, mais tradicionais. Desde o IPO, quase 3% somente de valorização. O Kenuki 11, também de papel, esse aqui é menos utilizado, né? 3%. E um outro detalhe, fundos de fundos administrados aí pela Kinea, desempenho pífio de 16% de prejuízo desde o IPO. Então, veja aqui, ó, pior desempenho é justamente o fundo de fundos aí da Kinea. Então, fica aí o questionamento se é uma boa gestora, por que que não alocou bem os ativos aí que compõem, não escolheu bem os ativos que compõem o fundo de fundo. Então, pode ter também conflito de interesse, investir em outros fundos dela mesma, né, da própria gestora. O Kenip, que é um dos mais conhecidos aí, inclusive com excelente liquidez na bolsa. Kenip 11, queda de 14%. Eu vou clicar nele aqui daqui a pouco mostrar a cotação geral. Então, basicamente, você só vê aqui desempenho satisfatório. O KNRI é de 48%. Então, somente esse. Vamos ver aqui o PVP, antes de eu mostrar aqui alguns deles. O PVP, só o KNSC, que está um pouquinho acima, 1,03. Aí nós temos o CADIF e o Fiagro também. O Fiagro está acima, 1,02, que é considerado papel também. Então, nós temos alguns fundos um pouco acima, né, do valor patrimonial. KNCR também, papel, e o Canuc 11, 104. Então, KNRI está com um pouco de desconto, né, um deságio aí de 8% do valor patrimonial, mas outros aqui com valor um pouquinho acima, então você tem que estar atento para não comprar também muito caro, precisa comparar outros indicadores também. Então, vamos ver aqui primeiramente o KNR11, o desempenho histórico dele. Vamos ver aqui a cotação padrão. Período aí de 5 anos, então ainda não recuperou o que estava na pandemia. Então, basicamente, agora está aqui num patamar de R$ 148. Então, tentou recuperar aqui um pouco, né? Depois da pandemia caiu bastante. Isso aqui ele é híbrido. A taxa de administração um pouco alta, 1,25, um pouco alta. Veja que tem um dos melhores valores patrimoniais, 4,5 bilhão. Vacância pequena. A vantagem dele aqui é a constância no dividendo, ó, paga muito constante, não fica reduzindo, né? Aqui aumentou, 95 aumentou para R$ 1, aqui foi extraordinário, no mês de junho, né? Então, 91, 95 e R$ 1. Então, tem crescido aí o dividendo, o rendimento, né? Isso é interessante. Segue o CDI, inclusive com deságio aqui agora, deslocou um pouquinho mais prejuízo do que a rentabilidade do CDI. O Fiagro é o KNCA11, eu vou mostrar aqui também rapidamente. Então, apresenta aí um desempenho de 12%, considerando os dividendos. Já está com boa liquidez, quase 3 bilhões de liquidez. Aqui a gente percebe agora a cotação para o período máximo aqui de 5 anos. Na verdade, o fundo começou em 2022. Então, ele está com... Se tivesse investido R$ 1.000, teria 1.476. Então, a valorização aí, considerando o dividendo, de 46%. Cotação padrão, não tem valorização. Então, para você que quer investir em fundo imobiliário, você tem que estar um pouco ciente disso. Se você comprou aqui na queda, né, você veja que já caiu mais, né? Então já tem outra queda. Você não imaginar que iria subir constantemente.
Então, fundo imobiliário é muito isso. Você vai ver ele lateralizado, com pouca valorização da cota. Esse aqui não tem vacância, já tem 68 mil cotistas. Ele é o Fiagro, né? Então, é basicamente aí papel também, né? Recebíveis, dívidas, né? do agro. O Core de lajes corporativas começou já recentemente, já tem uma excelente liquidez. Isso mostra um pouquinho ali também a própria gestora, né? Então, isso é uma vantagem. Então, lançado aqui no final de 2023, basicamente está ainda zerado, né? A cotação dele não teve grande desempenho, 9%, considerando aí, sobretudo, o dividendo. Então, é mais dividendo do que realmente ganhos. Pagamento ainda de 1,25, isso aqui normalmente fica por 2 anos. Então, deve ainda o final de 2024 continuar com 1,25. Agora pode ter ajustes aí quando passar o período que é ali classificado após o IPO. Normalmente o fundo ele precisa manter uma regularidade, talvez ele por 2 anos, depois ele pode ajustar o dividendo, ou para mais ou para menos. Certamente para menos, porque aí já quer fazer um pouco mais de caixa, né? Então, por enquanto, aqui tem um dividendo aí de forma acordada. Agora, depois, vai ser de acordo com o desempenho do momento do fundo, né? Por isso que ele supera aqui um pouco ainda o CDI. Vamos ver quanto que já pagou de dividendo. Então, nessa carteira aqui, de R$ 1.054 aplicado, apenas R$ 15 de valorização e 429 de dividendos. Então, basicamente aqui é o dividendo que pagou aí desde 2015, desde 2016. Então, o investidor 10 aqui ele não tem informações antes, né, de 2016. Então, nota-se que é um dividendo que foi crescendo, sobretudo com novos fundos também fazendo parte aí da Kinea. Já chegamos a um dividendo aqui de R$ 10 e nos últimos meses caiu para 9. Então, uma diminuição aqui também já de 3%, 4%. Então, considerando aqui, basicamente, seria que tivesse investido aí nos 10 fundos da Kinea desde o IPO de cada um deles, teria ganho somente R$ 400, então seria em torno aí de 40%. Então, 1.054, né? Aqui ganhou R$ 15 e nesse 1.054 valorizou aí 425. Então, em torno de 42% é o desempenho total da Kinea, desses 10 fundos, né, de uma forma ampla que a gente considera para entender se essa gestora ela é boa, né? Então, veja aqui a carteira da Kinea rendendo somente o dividendo, 40%, sem ganhos de valorização de cota. Preferencialmente aqui é papel, 37% papel, fundo de tijolo 23%, né? E também tem outros fundos de fundos mistos. Esses aqui eu não gosto de investir nesses indefinidos também. Com relação aí aos segmentos, né? Papel 45, aqui já está dizendo, né? Lajes 9, Fiagro 9, infraestrutura 12, né? Parece que tem debêntures também incentivadas, alguma coisa assim. Investimentos aí relacionados a debêntures de empresas também. Híbrido 22, então a gente vê muito papel ainda, uma concentração muito grande em papel.